Meus amigos, e você ia achando que ia ser molezinha, né? Achou errado, otário. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área. Nada mais convidando você aí, já sabe, né? Se inscreve se quiser, o vídeo é sempre quando der. Mas quando você tá aqui, dá o like, não gostou, dá o dislike, comenta o conteúdo, compartilha esta jossa. E é nóis. Porque é o seguinte, começou a Libertadores, começou a Sul-Americana também. E o Brasil hoje equivale meio que à Premier League da América do Sul, né? A gente está sobrando do ponto de vista financeiro, técnico, estrutural. O Brasil está em outro patamar, já diria Bruno Henrique, parafraseando o Bruno Henrique, no futebol sul-americano. Dito isto, e as últimas edições de Libertadores deixaram isso muito claro, o Brasil vem de 6 conquistas consecutivas, algo que nunca aconteceu na história da competição com país nenhum. Nem no auge do domínio argentino um país teve essa dominância. Então, é algo realmente para a Conmebol olhar e falar, bicho, o campeonato virou quase o Brasileirão ou a Copa do Brasil que habla, né? Mas beleza. Vem 2025, a gente fala, o domínio vai continuar. E realmente, o Brasil entra com alguns favoritos ao título, sem dúvida nenhuma. E na Sul-Americana, acho que é a mesma coisa. Apesar do nosso domínio lá não ser igual. Na verdade, nem tem domínio. Nem tem domínio. Mas temos muitas forças presentes. Fora a galera que ainda vai sair da Libertadores e vai disputar ali playoff para tentar ir para o mata-mata também da Sul-Americana. Então, o Brasil sempre é para ser visto. Mas a primeira rodada, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, essas primeiras rodadas mostraram que, ó, calma lá, porque não vai ser tão mole quanto você imagina, não. Talvez seja mais embaçado. E muito time brasileiro pode ter sido pego de surpresa. Pode ter sido pego de surpresa. Se tivesse o SofaScore, não iam ser. Brincadeiras à parte, baixa aí o aplicativo. É 100% de graça, tá? O QR Code está aqui. O link está na descrição do vídeo para facilitar também o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. E você pode inclusive, acompanhar a Sul-Americana e Libertadores por lá. Tem a tabela, tem a agenda de jogos, as estatísticas dos jogos, mapa de ação dos jogadores, comparativos de jogadores e dos times, tem os destaques de cada competição, dá uma olhada lá, dados históricos também, se você quiser olhar retroativo para tentar comparar, pode também. Então baixa aí o SofaScore, 100% de graça. Eu vou tentar ir jogo a jogo, fazer um resumão, e vou focar muito na Libertadores, tá? Na Sul-Americana a gente teve alguns cenários ali, acho que o grande destaque é a derrota do Corinthians, que é uma derrota, talvez ela seja didática, porque o Corinthians até reuniu forças ali e titulares para meio que focar no jogo. Tinha dado uma descansada na galera no Brasileiro e tudo, mas o Huracão é um time bem treinado, tá? E hoje, atualmente, terceiro lugar no Campeonato Argentino. Faz um bom trabalho com alguns talentos individuais interessantes ali. E o Corinthians demorou um pouco a entrar no jogo, né? Podia até ter feito 2 gols, o Yuri Alberto perdeu 2 gols no primeiro tempo, e aí a história do jogo seria outra e tal, mas num geral, o Corinthians estava num ritmo, o Huracan em outro, e o time muito bem treinado, dando a impressão em alguns momentos que pegou o Corinthians de surpresa. E aí acho que o Ramon também fez um monte de decisão equivocada, terminou o jogo numa bagunça danada, o que facilitou a vida ainda mais do time do Huracan. Então, assim, a gente teve brasileiro ganhando também na Sul-Americana, tivemos brasileiro ganhando na Sul-Americana. Alguns até com mais dificuldade do que se projetava, mas beleza, você pode falar que, pô, a Sul-Americana, muitos ali não entram com o mesmo tesão, ainda mais nessa primeira fase. Só que vale lembrar, só passa um direto na primeira fase da Sul-Americana, o outro vai precisar disputar o playoff com a galera que vem da Libertadores. Então, assim, não estiver ligando para a competição, beleza. Mas se for uma das poucas chances de título ali na temporada, vale dar um carinho. E eu acho que tem muito brasileiro que começa a Sul-Americana ali quase no desdém, né? E aí vem outros times que estão mais afim, que olham a Sul-Americana como se fosse a sua Libertadores e acabam atrapalhando a vida de alguns times brasileiros. Pode ter sido o caso do Huracan. Mas vamos focar aqui na Libertadores, que começou com alguns jogos bem interessantes. O Estudiantes é um time que eu acho que a gente deveria ficar de olho, tá?
mas vou, como eu prometi, focar só nos brasileiros, começando aqui pelo Fortaleza 0, Racing 3. Aqui eu vi muito torcedor do Fortaleza falando, é um vexame, mas que coisa lamentável, como é que pode tomar 3-0 em casa? Eu acho 3-0 muito mesmo, é impactante. Mas o Racing é um time bem treinado. Hoje, talvez, o time mais legal de ver do futebol argentino, talvez. Aí você fala, mas no Campeonato Argentino ele tá mal. Ele tá mal. De fato, ele não tá bem. A última vez que vi, tava em 12º ou 11º. Mas, cara, tem times que no mata-mata ou num outro formato se transformam. O Racing tem uma espinha dorsal já vencedora, treinado há um bom tempo pelo mesmo cara, que é extremamente ligado ao clube, e já tinha dado mostras contra outros brasileiros do seu poder, incluindo na final da Supercopa contra o Botafogo. E sem falar já na final da própria Sul-Americana contra o Cruzeiro. Então, assim, o Racing não é um qualquer. Ele é um campeão sul-americano, enfrentando o Fortaleza, que não vive um bom momento e não é de agora. É um time, o Vojvoda precisa muito ele não fica muito com a bola, né? É um time de transição, mas com média de idade alta, muito alta, e que vai precisar de arrumar soluções aí. E aí pegou o Racing num dia daqueles. Então, não dá para achar que você vai entrar na Libertadores e em qualquer esfera você vai esculachar os estrangeiros. Não vai. Mesmo em casa. E eu acho que o Fortaleza liga um pouco esse sinal de alerta aí. É um grupo que dá para o Fortaleza buscar ainda a vaga, mas ele obrigatoriamente vai ter que arrumar ponto fora em algum momento aí. Contra o próprio Racing? Pode ser, mas vai ter que beliscar aí. O Colo-Colo acabou empatando contra o Bucaramanga e foi um pouco surpreendente. O que para o Fortaleza foi bom, mas ele obrigatoriamente vai ter que beliscar ponto fora dessa galera aqui. Universidade de Chile e Botafogo. Cara, assim, o Botafogo, ele já tem uma questão que não é de agora, é desde 2023, naquele time que quase foi campeão brasileiro. E depois aquilo seguiu. O perfil do elenco é esse. É um time que joga em transição, atacando o corredor, velocidade, é um time muito intenso. Contra equipes que se fecham, o Botafogo, não de agora, tem muita dificuldade. E a Universidade de Chile mostrou um amplo conhecimento de quem ia enfrentar. Entregou a bola para o Botafogo, se fechou em alguns momentos com quase 6 lá atrás, se compactou e não deu espaço para o Botafogo. Não tinha espaço para o Botafogo correr, não tinha espaço para o Botafogo fazer aquilo que ele faz de melhor. E ainda tem o agravante, que é um Botafogo em reconstrução, porque trocou de treinador e perdeu seus 2 melhores jogadores do ano passado, Luiz Henrique e o Almada. Então, qualquer time que perca 2 dos seus melhores vai ter que se reinventar. O Botafogo está nesse processo. Aí o torcedor do Botafogo pode falar, putz, não tem alarde. A gente começou tropeçando as 2 primeiras rodadas da Libertadores do ano passado, terminamos campeão. Ele tem razão. Sim, não precisa de desespero. O que eu quero dizer é, você tem adversários que o futebol brasileiro hoje é o alvo. Todos olham para o futebol brasileiro como o alvo a ser abatido e o inimigo a ser combatido. E aqui eu estou falando só de campo e bola, tá? Para evitar uma supremacia ainda maior. Então, meu irmão, eles sabem que os times brasileiros são melhores. A Universidade de Chile fez uma partida taticamente muito inteligente e barrou muito do que o Botafogo poderia construir. O Botafogo chegou a ter 70% de posse de bola no jogo e não encontrava solução de jeito nenhum. Então, assim, a Universidade de Chile é candidata a título? Não, mas ele é candidato à vaga. E com uma vitória dessa, ele já fica numa situação mais confortável ali. O Botafogo ainda está tranquilo, mas entenda, não dá, a gente ficou mal acostumado. Esse jogo aqui, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e aqui eu não estou falando do Botafogo especificamente, não, estou falando de um brasileiro qualquer. Pegasse ali a Universidade de Chile do São Paulo, meu irmão, você não ia lá com a pretensão de esculachar ninguém, não. Você ia lá com a pretensão de pontuar. Podia dar para ganhar de repente, mas. Então, e óbvio, é cíclico, tá? Se você pulasse mais, sei lá, 20 anos atrás, o cenário era outro e assim vai. Então, assim, hoje os caras estão olhando para a gente e falando o que a gente pode ter de fraqueza aqui para bater os caras, que são mais ricos, são melhores, são, porra, tudo mais. Então, aqui tem um outro sinal de alerta. Tadieres e São Paulo. Eu acho essa vitória muito grande. O São Paulo nunca tinha ganho nesse estádio, nunca tinha ganho em Córdoba. Era um lugar amaldiçoado por torcedor do São Paulo. Ah, o trabalho do Zubeldia é ruim, concordo. Ah, o São Paulo não fez um grande jogo, o São Paulo não jogou bem.
concordo, em parte, jogar bem neste cenário aqui era competir e ganhar, e não sofrer. Eu acho que o São Paulo sofreu pouco. Assim, quantas defesas o goleiro do São Paulo fez, quantas chances claras o Tadieres teve? 2, no máximo. No geral, acho que o São Paulo fez um jogo longe de ser brilhante, mas um jogo que o torcedor, parte dele, pode se orgulhar, falar, meu irmão, a gente teve culhão nesse jogo. Porque se isso é uma vitória de um outro, de uma equipe, de um gringo, sei lá, se é o Boca que faz isso aqui, é o River que faz uma parada dessa de, putz, foi num lugar em que nunca ganhou, jogou mal pra caramba, não teve um jogo brilhante, o técnico tá sob pressão e os caras ganharam, tu vai falar, copeiro, porra, time que tem alma de torneio. Então, velho, assim, eu acho que o São Paulo pode ir muito longe. São Paulo, para mim, é o favoritaço do título? Não é. Mas eu não vou me surpreender se ele bater aí quarto, semi, eventualmente até uma final. Não vou. Vale lembrar, na última temporada, o São Paulo esteve muito perto de eliminar o futuro campeão. O time mais próximo que chegou de embaçar a vida do Botafogo na Libertadores foi o São Paulo. Então, pô, não dá para dizer também que o time é carta fora do baralho. Mas é um jogo duríssimo. O Tadieres é favorito? Não é. Mas embaçou a vida do São Paulo. E o São Paulo foi lá, peitou e ganhou. Um jogo necessário. Não foi um jogo brilhante. E aí eu acho que o brilhantismo do São Paulo ele vai ter que resolver em outro cenário, não na Libertadores. E o Zubeldia é um cara que conhece a competição. Ele pode levar o São Paulo longe, mas o trabalho não é bom. Pode ser que seja bom na Libertadores. E eu tenho a impressão de que se alguma coisa demitir o Zubeldia, vai ser na Libertadores. Porque eu acho que no brasileiro, o São Paulo não entra no top 4 ali de favoritos a título e tal, e eu nem sei se tem peça para rodar suficiente nesse momento para aguentar o ritmo do Campeonato Brasileiro. Bahia Internacional, de todos os jogos que eu vi, e eu vi alguns, o Bahia e Inter para mim foi o melhor de jogo jogado. Dois times querendo, o primeiro tempo muito legal, assim, pô, um dia muito especial para o torcedor do Bahia, o Inter se vendo ali em algumas situações, mas quando estava mal, conseguiu inclusive encontrar respostas. São dois times muito bem treinados, com jogadores muito técnicos, então assim, foi o jogo mais bem jogado dos que eu acompanhei. E óbvio, é o grupo mais difícil mesmo. Então, sim, Bahia e Inter, o Bahia pode falar, putz, não ganhei em casa, isso pode me cobrar um preço lá na frente, mas putz, tu empatou com o melhor time do grupo. Isso também pode ser levado em consideração, né? Sporting Cristal e Palmeiras. Aqui, cara, de novo, o Palmeiras, ele era favorito, o Palmeiras historicamente tem pego grupos acessíveis, e aqui se desenhava um jogo que, putz, você podia olhar, Sporting Cristal, vamos ganhar, mas vai ser naquele jeito Abel ali, 1-0, 2-0 no máximo, controlando, não tomando sustos. Não foi o que aconteceu. Né? Apesar de sair na frente, bababá, gol do Estevam, não sei o que e tal, não foi essa moleza que se imaginava, muito pelo contrário. Então, temos um desenho aqui, mais um aprendizado de um cenário que você fala, cara, até os mais frágeis, e por exemplo, o Tadieres tem fragilidades, o Universidade do Chile tem fragilidades, mas até essa galera tem preparo, estudo, alguns têm até altitude, para embaçar a vida dos brasileiros, né? Atrapalhar, fazer com que, cara, você vai passar de fase, você vai se classificar. Eu acho que todos os brasileiros têm muita possibilidade de classificação aí, mas vão ter que suar. Ninguém vai classificar de véspera, ninguém. Nem o Flamengo, que teve uma estreia na Venezuela contra o Deportivo Táchira. O Táchira fica na cidade mais futebolística da Venezuela, que não é um país conhecido historicamente por ser desesperado de futebol e tal. E aí é um jogo, acho que aqui, o Táchira também tem muitas limitações. Acho que esse jogo fala muito do Flamengo também, que estava extremamente desfalcado, num ritmo devagar, sem criatividade no meio. Acho que o Felipe Luiz tem muitas coisas a observar desse resultado aqui. Aqui eu diria que, assim, em condições normais, eu acho que o Flamengo teria feito um jogo mais tranquilo. Um 2-0 ali, de repente um 3-1, mas diz muito sobre, se você não tiver no ritmo intenso e querendo muito, o jogo
pode se embaçar. E você vai ter que suar até o fim para conseguir, nem que seja um resultado magrinho. E o Flamengo achou ali na reta final um gol com o Juninho, já meio no apagar das luzes. Teria voltado com um 0-0, se não fosse ali. Por mais que, de novo, jogou mais que o Táchira. É 1 milhão de vezes melhor que o Deportivo Táchira. Mas o resumo da ópera ninguém é campeão com o pé nas costas. Não tem campeão que não se esforce. E, beleza, os brasileiros são de novo favoritos. Nós somos melhores. O time é superior. Se a gente fizer no mano a mano, os brasileiros eles vão ter vantagem com quase todo mundo. Dito isso, eles estão com a faca no dente para não deixar o Brasil ganhar de novo. E é óbvio que a gente é alvo. E não vai ser mole. Não espere que a Libertadores seja um passeio no parque para os clubes brasileiros, que são favoritos. Podem até fazer uma final de novo. Mas essa primeira rodada mostrou assim, não tá ligado, né? Fala assim, bicho, beleza, vocês estão aí grandão, mas tem um monte de Davi aqui querendo derrubar os Golias. E os Golias, no caso, somos nós, né?